Novamente com muitos desfalques e algumas suspensões, elenco do Goiás, juntamente com o Jair Ventura, tenta se superar para tentar também fazer outro jogo interessante, competitivo contra a equipe do Internacional. No nosso vídeo de hoje, quero comentar com vocês as prováveis escalações das duas equipes, como que pode ele fazer as mudanças em relação aos setores ofensivos e também na defesa, onde o Goiás terá algum tipo de desfalque para esse duelo na 12ª rodada. A escalação como que vem ao seu adversário também, a importância de uma vitória dentro da tabela de classificação e o histórico geral entre Goiás e Inter, tudo isso e muito mais em nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, lembrando que hoje mais tarde, independente do resultado, por volta aí das 10h30, no máximo 11 horas, já irei ter soltado o pós-jogo, a não ser que o YouTube aí acabe encrencando, mas vamos torcer para dar tudo certo e também com os 3 pontos pelo lado esmeraldino. Peço também para você se inscrever aqui no nosso canal, já passamos aqui essa marca de 5.000 inscritos, conto com a ajuda de vocês para chegar em um patamar ainda mais elevado e também deixe seu comentário para ajudar no engajamento aqui dentro da plataforma do YouTube. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês envolve a GIM TV. Caso você more fora de Goiânia, enfim, não tem como você ir no jogo do Goiás hoje e não sabe aonde assistir, já vou te dar esse recadinho importante que é da GIM TV. Plano de apenas R$ 30 mensais, onde você pode inclusive ter 30% de desconto para quem vier aqui do link do YouTube do Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo, tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. Você tem acesso a todos os jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B, da Série C, além, claro, de todas as partidas no futebol europeu. Não perde mais tempo, né? Confere lá a GIM TV. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando inicialmente sobre essa escalação do técnico Jair Ventura para enfrentar o Internacional. Como todo mundo sabe, o Goiás vem sofrendo com seus problemas físicos e também de suspensões nos últimos jogos, né? Muito por conta, o próprio Jair Ventura já havia comentado isso. Ele prefere que o time saia mais desgastado dentro de campo, mas que todos os jogadores corram um pelos outros, né? Que realmente tem essa entrega muito grande dentro de campo, não importando tanto assim como, por exemplo, para se preservar para o futuro jogo, ou em relação de cartão amarelo para o cara se preservar também para não levar um terceiro. Enfim, ele pensa muito jogo a jogo e esse vem sendo, o mantra do Goiás nesse bom começo de campeonato brasileiro. Entretanto, é claro, né, tem muitas lesões. Hoje, por exemplo, o Goiás, em relação à partida diante do Ceará, a principal dúvida fica sendo por conta do atacante Vinícius. Ele saiu ainda na metade do segundo tempo, no início, né, na metade ali do primeiro tempo, na virada para o segundo, acabou saindo sentindo alguns desconfortos, muito por conta do seu cansaço. O Vinícius, quando retornou diante do Botafogo, estava previsto para ele atuar no máximo até 45 minutos. Né? Ele acabou entrando ainda com 10 minutos da etapa inicial, após a lesão do Mateuzinho, e acabou finalizando aquela partida. Foi titular também contra o Fortaleza e agora por último diante do Ceará, ou seja, engatou uma sequência muito grande, pode ter desgastado um pouco, mas nada aponta algum tipo de lesão mais grave. Então acredito que o Vinícius ele possa atuar no máximo 45 minutos. Vamos ver aonde que o Jair Ventura deve colocar ele, ou no comecinho do jogo, ou na reta final. Além disso, por conta de suspensão, o Felipe Bastos levou seu terceiro cartão amarelo contra o Ceará, não poderá também participar desse duelo diante o Internacional. O Dadá Belmonte volta de suspensão após cumprir diante a última equipe dentro de casa. Esse deverá ser as principais mudanças, né, em relação ao time esmeraldino. A gente tinha a esperança do Sidmar também voltar a ficar à disposição, depois daquela pequena entorse que ele teve diante a equipe do Fortaleza, ainda no aquecimento, mas a tendência é que ele só volte realmente para o próximo jogo contra o Corinthians. Assim como o Dieguinho. O Dieguinho está praticamente quase 100% recuperado. Resta essa dúvida, será que coloca ele agora, será que não? Enfim, acho que pode ser uma surpresa talvez no banco de reservas. O Maguinho que também ficou naquela dúvida, depois de levar aqueles 9 pontos, né, ali no Supercílio, que coisa ruim, né, para o jogador, mas pelo menos está 100% também, a tendência é que seja titular diante o Internacional. Então, apesar de todos os problemas, acho que dá para o Goiás montar pelo menos um time competitivo em relação ao time que enfrentou o Ceará. Apenas uma mudança é essa tendência, né? A entrada do Dadá Belmonte ou do Pedrinho na vaga do atacante Vinícius. Provável escalação do Verdão com o Tadeu no gol. Os 3 zagueiros com o Caetano pelo lado esquerdo, o Reinaldo centralizado e o Sidney no lado direito. Na lateral direita com o Maguinho, lateral esquerda com o Danilo Barcelos. Meio de campo com Matheus Salles e Caio Vinícius, ou aí no caso pode entrar o Auremir também, mas eu acho que deve entrar inicialmente com Caio Vinícius. Camisa 10, o Elvis, e lá na frente Pedro Raul, Dadá Belmonte ou o Vinícius, né? Vamos ver como que vai ser a condição de jogo do atacante, enfim, do mais experiente, no caso do Vinícius. Eu acho que até uma boa escalação,
Obviamente não é a melhor disponível para o Goiás, mas pelo menos, por exemplo, os jogadores mais contestáveis, o Danilo Barcelos fez uma boa partida contra a equipe do Ceará, conseguiu ajudar bastante na marcação. Além disso, o Sidney, que apesar de ter falhado nesses últimos jogos do Goiás, ele é formado nas categorias de base do Inter. Então, por incrível que pareça, aqui no Brasil a gente tem muito isso, né? Quando o jogador enfrenta um ex-time, parece que eles dão um gás a mais, dão uma motivação a mais. Acho que pode ser um nome de experiência, de referência também nessas zaga esmeraldina. No meio de campo eu tenho minhas dúvidas sobre o Caio Vinícius, mas se tiver num dia ali razoavelmente bom, pode agregar. O Matheus Salles vem fazendo uma sequência legal de jogos também. Ele conta também com a confiança da torcida. Lá na frente, o Pedro Raul tem sido a referência, marcou ali os últimos 4 gols do Goiás, né, nos últimos 3 jogos no Campeonato Brasileiro. O Elvis está meio fora de forma, mas quem sabe consegue acertar uma outra bola parada ou até mesmo um lançamento em velocidade. E lá na frente, o Dada Belmonte, que é essa a especialidade dele. Ele tem mais correria que o Vinícius, apesar de não ter acertado nenhuma jogada praticamente ofensiva até aqui no Campeonato Brasileiro. Pode pintar, por exemplo, na lateral esquerda e ir lá na frente jogar o Pedrinho, mas eu acho que mesmo caso o Vinícius não tenha condição de jogo, a tendência é que o Jair Ventura escale realmente o Dada Belmonte lá na frente e conte com o Danilo Barcelos na sua posição de origem na lateral esquerda. Vamos torcer para que todos ele tenham um desempenho aceitável, né, pelo time esmeraldino. Enfim, o que pega mesmo é mais o banco de reservas. Mesmo assim, por isso que eu acho que tem que tirar o chapéu para o trabalho do Jair Ventura. Ele vem conseguindo motivar bastante os jogadores e até mesmo se a gente olhar pelos nomes que ficaram disponíveis no banco de reservas, não tem nenhum assim super craque, mas todos vivendo boas fases, o que pode, por exemplo, entrar no segundo tempo e dar conta do recado, conseguir mudar um placar, enfim, ou até mesmo acertar uma outra jogada individual, como por exemplo as opções do banco, né? Possivelmente ficará com o Luan Dias, Renato Júnior, também o Pedrinho, Auremir, Natan, o Henrique Lordelo da Silva e também o Ian Souto. Se a gente pensar nos últimos jogos, o Luan Dias entrou muito bem, o Pedrinho também foi uma referência, o Renato Júnior, por exemplo, deu assistência para o gol do empate contra o Fortaleza lá no Castelão. O Auremir também vira e mexe, aparece no time titular. Enfim, acho que pelo menos na gestão de elenco, o Jair Ventura vem fazendo isso muito bem feito, vem dando confiança, mostrando que todo mundo tem potencial de ser titular. Enfim, acho que pode ser uma arma interessante, apesar de todos esses desfalques, né? O Goiás não poderá contar, por exemplo, com o Dieguinho, né? Pode ser uma mudança aí, mais uma vez, que não fica à disposição. Tem o Sidmar, tem o Nicolas, tem o Apodi, o Mateuzinho também teve uma grave lesão, possivelmente o Vinícius também ficando apenas no banco de reservas. Enfim, né, são as questões que têm que ser trabalhadas para a janela de transferências, que abre lá no dia 18 de julho. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre isso. Vou deixar na tela final para vocês acompanharem. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre essa provável escalação do Goiás, se você faria alguma mudança, alguma coisa de diferente em relação ao que o Jair Ventura vem treinando, né, nesses últimos dias. Enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Indo agora para o adversário, vamos falar também sobre o Internacional. Se o Goiás ainda não perdeu como mandante nesse Campeonato Brasileiro, o Internacional vem com 15 partidas de invencibilidade. Pode até parecer um número muito grande, mas não foram ótimas atuações da equipe colorada. Mesmo assim, com esse campeonato tão embolado, se você não perder e engatar uma sequência positiva ali de 2 vitórias em 4 jogos, já sobe bastante na tabela de classificação. Atualmente o Internacional é o 14º colocado, é o quarto colocado, tem apenas 4 pontos a mais do que o time esmeraldino, soma 18 até aqui. Para essa partida também diante do Goiás no estádio da Serrinha, o técnico Mano Menezes terá de fazer algumas alterações, isso porque alguns jogadores estão suspensos, outros lesionados. Irei trazer a lista aqui para vocês, né? Em relação aos jogadores que não participarão dessa partida, ficarão sendo o lateral esquerdo René, também o volante Rodrigo Dourado, que está em processo de negociação com o futebol mexicano. Além disso, o Tyson, atacante experiente, né, ex-futebol da Ucrânia também, e o Carlos Depenha, bom jogador uruguaio, estão suspensos, não irão enfrentar a equipe do Goiás, né? Então a provável escalação do Internacional deve ser com o jovem Daniel no gol, lateral direito com o argentino Bustos, na zaga com o Vitão e o Gabriel Mercado, na lateral esquerda o Moisés. Meio de campo com o Gabriel e o Johnny, jogador norte-americano, e um pouquinho mais avançado o Edenilson. Lá na frente o Alan Patrick fazendo essa função de camisa 10, no lado esquerdo o Anderson, jogador que vem se destacando bastante nesse início de campeonato brasileiro, e centralizado o David, né, jogador que não tem muito essa referência de ser um camisa 9, mas também se destaca por ter alguma velocidade. Enfim, é um time perigoso. O Mano Menezes não é um cara assim que vai colocar todo mundo para frente logo no começo do jogo, tem essa característica de buscar um contra-ataque. Enfim, acho que vai ser um jogo bem espelhado, bem calmo ali nos primeiros 15, 20 minutos, a não ser que um time marque um gol
antes disso, né? Realmente o Mano Menezes não tem essa característica de colocar o seu time muito à frente, mesmo assim tem qualidade para isso, alguns jogadores dos mais perigosos. O Edenilson, que volta de suspensão após cumprir diante a vitória contra o Flamengo no Beira-Rio na última rodada. O Alan Patrick também vive um momento legal, assim como o Anderson, que vem disputando seu primeiro campeonato brasileiro, já havia dado muito certo lá também no futebol europeu, lá na Bélgica, enfim, agora fazendo um bom Brasileirão. E também em relação à marcação, né, o Gabriel é um bom jogador, tem a referência do Edenilson, é um time que marca muito próximo também nas jogadas ofensivas do seu adversário. O Goiás tem que trabalhar isso muito bem. O lado esquerdo pode ser uma fragilidade do Verdão, se o Goiás conseguir ele forçar um pouquinho sobre o Moisés, um cara que eu não gosto de jeito nenhum, né? Já enfrentou, o Goiás já enfrentou ele no Bahia, no Botafogo, no Corinthians, enfim, é um cara que se dá uma forçadinha, assim como praticamente todos os laterais aqui do futebol brasileiro, né? São muito, um nível técnico muito inferior às outras posições, pode dar um resultado, assim como o Internacional, por exemplo, na lateral esquerda com o Goiás do Danilo Barcelos, enfim, depende muito, né, do futebol que é, né, cada momento de cada um dos jogadores. Enfim, essa provável escalação do Internacional também tem os seus problemas para esse duelo, né? Dois times que estão defendem essa invencibilidade muito grande. O Internacional também desses 15 jogos empatou 8 e venceu 7. O Goiás também na sua invencibilidade empatou muito, 4 empates e 1 vitória dentro de casa até aqui no Campeonato Brasileiro. Em relação também, como eu havia comentado com vocês na tabela de classificação, o Goiás é o 14º colocado, começou a rodada com a mesma pontuação do 8º colocado, né, para a gente ver o tanto que o Campeonato Brasileiro é disputado. Então, apesar da 14ª colocação meio falsa, porque o Goiás tem uma pontuação de um 8º colocado, apesar de perder para 6 times no duelo de desempates, né, saldo de gols, quantidade de vitórias, enfim, é uma campanha bem aceitável da equipe esmeraldina. Caso vença esse duelo, pode chegar à mesma pontuação, por exemplo, do 6º colocado, que é a equipe do Santos, poderia pintar ali entre a 7ª e 8ª colocação, caso tiver uma outra vitória, né, das outras equipes. Caso empate, já pode dar inclusive um saltinho, pode chegar ali entre 12º, 10º lugar, e caso perca, né, aí sim vai ter que torcer contra os adversários da parte de baixo, que também não terão tarefa fácil nessa 12ª rodada do Brasileirão. Como todo mundo sabe, o primeiro objetivo do Goiás é permanecer na Série A. Em relação aos times da zona, o Fortaleza, que é o último colocado, visita a equipe do Avaí. O 19º Juventude já jogou ontem, perdeu para a equipe do Santos dentro de casa por 2-1 também. 18º é o Cuiabá, tem jogo de vida ou morte ali com o Flamengo também no Maracanã. E o primeiro dentro da zona é o Botafogo, que também recebe a equipe do São Paulo ainda nesta quarta-feira. Ou seja, jogos difíceis também. Se o Goiás conseguir fazer uma pontuação legal, até mesmo vencer esse duelo contra o Inter, será de extrema importância para a sequência do Campeonato Brasileiro. Enfim, quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o seu palpite para esse jogo. Indo agora para o histórico do confronto Goiás Internacional, um dos clássicos, porque não, né, interregionais aqui do futebol brasileiro, já se encontraram incríveis 54 vezes ao longo da história. Realmente é um jogo que praticamente todo ano no Campeonato Brasileiro a gente encontra, né? Inclusive tem uma pequena vantagem para a equipe colorada, que no total desses 54 jogos venceu 25, além disso o Goiás venceu outras 18 e 11 empates no total. O Goiás jogando dentro de casa leva uma pequena vantagem, 25 jogos, 12 vitórias do Verdão, 4 empates e 9 vitórias da equipe colorada. O Goiás que também venceu os últimos 3 jogos contra o Internacional pela Série A do Campeonato Brasileiro em Goiânia, né? Venceu em 2020 por 1-0, o Internacional era o líder na ocasião, o Goiás o último colocado, jogando com a menos ainda, venceu com o gol do Vinícius Lopes. Em 2019, aquela virada legal demais, né, com gols do Rafael Vaz ali no último minuto, numa falta espetacular. E em 2015 também outra virada por 2-1, jogando no estádio Serra Dourada, né? Os gols aqui agora, acho que foram um do Zé Love e outro do Bruno Henrique. Anteriormente a isso, depois disso, né, teve um na Série B, que foi lá em 2017, mas só no recorte da Série A, nos últimos 3 jogos, 3 vitórias do Verdão. Vamos pegar nesse histórico legal também essa vitória por último na Serrinha em 2020, quem sabe podendo sair com esses 3 pontos que seriam assim fundamentais, apesar de todas as complicações, né? Os próximos jogos do Goiás, domingo contra o Corinthians fora de casa, depois tem a Copa do Brasil, quarta-feira no Acioli contra o Atlético Goianiense e finaliza essa sequência contra a equipe do Cuiabá no final de semana no estádio Ali Pinheiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre a provável escalação do Goiás, se você faria alguma mudança, alguma coisa de diferente em relação a esse limitado elenco, mas pelo menos vem demonstrando bastante garra. Vamos torcer também para que seja mais uma vez assim contra a equipe do Internacional. Confira o link aqui embaixo também da Agin TV para você poder assistir esse jogo ao vivo na tela do seu celular, computador, Smart TV e tudo mais. Enfim, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Também inscreva em nosso canal de cortes,
o Cortes do Goiás News, onde a gente pega os melhores trechos de cada um dos vídeos e coloca lá também. E confira a nossa página no Instagram, lá do Goiás News. Tudo isso aqui embaixo na descrição, fechado? Lembrando também que teremos o pós-jogo desse duelo contra o Inter. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!